quero te contar uma coisa que eu observei em mim mesma durante muito tempo. De manhã cedo eu tinha o hábito de, antes que todo mundo acordasse, eu sentava com meu cafezinho preto, pegava meu caderninho, minha caneta e começava a escrever o que eu precisava fazer naquele dia. Era busca por clareza, intenção de compromisso comigo mesma. Só que as pessoas acordam, o dia começa, uma mensagem de WhatsApp, depois minha filha me chamava para alguma coisa pequena, eu ia, depois eu lembrava de algo, que eu precisava verificar, eu ia lá e verificava, a coisa puxava a outra. E aí quando eu percebia, já era meio-dia. E o que estava no caderno, ainda estava só no caderno, intacto, esperando para ser feito. Eu não tinha perdido o dia de uma vez só. Eu tinha ido cedendo, devagar, quase sem perceber. E o que me incomodava não era nem o que eu não tinha feito. Era aquela sensação de que eu tinha estado o dia inteiro fazendo muitas coisas em movimento, só que no final eu não sabia bem para onde eu estava indo. Nada daquilo que eu havia planejado havia sido feito. Pois é. Com o tempo eu aprendi sobre esse tipo de comportamento e isso mudou completamente a forma como eu me protejo. Protejo meu dia a dia, protejo minha vida. Percebi o seguinte, não é a distração que te afasta do que é importante. É o que você faz depois que a distração surge que te tira do prumo. E eu vou explicar isso com calma, porque aqui está a chave de tudo. Você começa, com certeza, o dia com toda a boa intenção do mundo, com direção. Você sabe o que precisa fazer. E aí, em algum momento, você sai. Uma coisa pequena te chama, você vai. Não tem drama nisso. E a vida é assim. Ela interrompe toda hora. Todo mundo se distrai. Isso não é uma fraqueza, não é falta de força de vontade, não é um problema seu, é humano. Então o problema não é ter saído, não é ter as intercorrências. O problema é o que acontece em que você percebe que você saiu. Porque tem esse instante. Você conhece ele muito bem, em que você está fazendo algo, uma outra coisa que não estava no seu script, e aí você se dá conta, espera, não era isso. Não era isso que eu tinha que fazer. Então esse momento ele existe, ele aparece. E é exatamente aí que a escolha acontece. Ou você volta, ou você continua. E continuar nesse momento é sempre mais fácil, meninas. Você já tá ali, entende? Você já entrou no ritmo de uma outra coisa. Voltar exige que você pare, decida e se puxe de volta pro cronograma. Isso tem um custo pequeno, mas ele é real. E quando esse custo aparece alto demais, a gente continua. E aí a gente vai cedendo. Tem uma imagem que me ajuda muito a entender isso. E acho que você vai entender o que eu quero dizer. Sabe quando você está tentando comer melhor, menos açúcar, menos farinhas, né, bolos, pães e etc. E aí aparece aquele pedaço de bolo a mais, aparece um bombonzinho depois do almoço. Bom, e é isso. Você vai lá e não resiste. E vai lá e come. O pensamento que você tem é, bom, já que eu quebrei a regra, deixa pra lá. E vai pro segundo pedaço de bolo, vai pro segundo chocolate. Veja que não foi o bombom. Foi a decisão de que já que você já tinha saído uma vez, ai, será que vale a pena voltar? No seu dia a dia é exatamente a mesma coisa. Você se distrai, que é o bombom, né? E tudo bem, faz parte. Às vezes a gente não resiste, né? Vai que é um bombom que você mais gosta, um lindt da vida, né? O problema é quando você olha para aquilo e pensa, bom, já que eu perdi mesmo, né? Você solta tudo. Deixa, é mais um bombom, é mais uma mensagem respondida, abre mais uma aba para você conversar e resolver uma outra coisa. Já foi mesmo, não é assim? Só que não foi. O dia ainda tá lá. O que é importante ainda está lá te esperando. Você que precisa decidir nesse momento, vou retomar ou já que falei já era, não vale mais. Sério, tem uma prática muito antiga que ensina exatamente isso. Só que poucas pessoas percebem que a lição não é sobre silêncio. E eu estou falando aqui sobre a meditação. Quando você senta para meditar, não sei se você já fez isso, o objetivo é não pensar, né? O objetivo é esse, a mente pensa o tempo inteiro. Ela foi feita para isso. E em algum momento você vai se distrair, concorda? Vai começar a pensar no almoço, na conversa que você teve com o marido, na lista de coisas que ainda você precisa fazer e outras coisas mais. Aí o seu professor de meditação diz assim, olha, quando você perceber que você se distraiu, volte. Não se critique, não se julgue, né? Não transforme isso em um problema. Apenas volte de novo, quantas vezes forem necessário. Tá tudo bem. O exercício não é a concentração perfeita, veja. O exercício é o retorno. Perceber e voltar pacientemente quantas vezes for necessário. No seu dia, a regra é a mesma. Você não precisa de um dia perfeito, onde nada te tire do lugar. Você precisa aprender a voltar quando algo te tirar. Porque algo vai te tirar. Sempre vai. A questão não é se você vai sair. A questão é se você vai voltar. É preciso voltar. Agora eu quero te falar sobre o que está em jogo de verdade aqui. Porque não é só sobre o dia, não é só sobre a lista de tarefas, é algo maior do que isso. Cada vez que você percebe que saiu e decide voltar, você está construindo uma prova. Uma prova. Uma prova de que você é capaz. De que você não abandona o que é importante para você. De que sua palavra vale, que tem valor. E o contrário também é verdadeiro, minha querida. Cada vez que você percebe que saiu e decide não voltar, cada vez que você se entrega, ai, já que já foi, né? Deixa assim. Você reforça outra coisa, entende? Uma voz pequena que diz assim, você não consegue mesmo. Você começa e você não termina.
Você não é digna de confiança, percebe? Nenhuma dessas vozes vem de fora, minhas queridas. Você as constrói com cada escolha pequena, com cada retorno, com cada abandono. Tem um autor de que eu gosto muito, o nome dele é James Clear. Ele fala sobre isso de uma forma que ficou comigo, sabe? Eu guardei aqui. A identidade não é o que você declara, é o que você faz com cada ação. Não é só falar, é fazer. Cada vez que você volta depois de um escorregão, que é normal, você faz um voto em favor de uma mulher que se respeita ou não, que honra seus compromissos ou não, que honra suas palavras ou não. Então, este é o ponto. E a mulher que você está se tornando está sendo construída exatamente aí. Não nos grandes momentos, não é isso. Não nas grandes decisões, mas nesse instante pequeno e quase invisível, em que você percebe que saiu e escolhe, fico ou eu volto. Então deixa eu ser direta com você. Você vai se distrair hoje. É isso. Vai sair do que era importante. Vai dar aquele escorregão aqui e outro ali. Vai se pegar no meio de uma coisa que não estava planejada. E quando isso acontecer, eu quero que você se lembre de uma coisa só. Percebeu que você saiu do prumo? Volta. Sem culpa, sem julgamento, sem aquele peso de, ai, de novo não. Sem transformar um desafio pequeno em uma catástrofe, não é. Sem, ai, já era, vou ter que recomeçar uma outra vez. Não, só isso. Percebeu? Volta. Porque a mulher que você quer ser não é construída quando tudo dá certo. Ela é construída quando você decide voltar. E voltar. E voltar de novo. E voltar de novo. Quantas vezes forem necessário. Com a serenidade de quem sabe que o caminho ainda está lá. Você não perdeu o dia. Você só saiu um pouquinho do momento. Agora você volta. Se isso fez sentido pra você, eu quero te convidar para um lugar onde a gente pratica isso todo santo dia. Não em teoria, na prática, na rotina, no ambiente, no comportamento. É a comunidade Luna. O link está na descrição. E se você se identificou com o que eu trouxe hoje, me conta aqui nos comentários em que momento do dia você mais cede. De manhã, de tarde, de noite. Eu leio tudo.